Boa noite, pessoal. Boa noite. Somos quatro. Um dos integrantes, o Gabriel, ele teve um problema familiar, um parente dele foi para o hospital e ele não pôde participar da apresentação. Mas a gente vai fazer a parte dele, como ele ajudou também a gente na hora de montar as contas, tá? Então, a primeira parte a gente separou em 7 etapas, que foi o desenho arquitetônico, nós fizemos no AutoCAD, o lançamento da estrutura, o cálculo da laje, cálculo de viga e cálculo dos pilares, depois as sapatas e o cálculo da escada. Esse software Smash, ele funciona como se fosse um Excel, uma calculadora, então a gente coloca lá as fórmulas e ele vai calculando a partir daquilo. Então a gente vai colocando a fórmula, coloca o valor e um exemplo, se a gente decidir mudar uma espessura ou um aço, a gente altera a forma e ele recalcula a conta inteira. Então, tipo, não tem erro humano nessa parte, a gente não consegue errar. Pode ir, Jenny. Então, boa noite. A gente recebeu a planta arquitetônica do nosso cliente e a gente começou fazendo então a primeira parte estrutural, para dimensionar. Pode passar, tá aí. Esses são os primeiros e segundos pavimentos, que são a parte arquitetônica que a gente recebeu. Pode passar mais um. Então a gente juntou os dois e a gente começou a dimensionar os pilares e as vigas. Os pilares geralmente a gente deixou nas extremidades, deixamos um também aqui no meio por conta da escada, do primeiro pavimento até o segundo. As vigas a gente seguiu no tamanho de as extremidades. A gente seguiu um tamanho de 14 por 75 e geralmente a gente segue 10% do vão, então nas duas, então a gente optou por não colocar um pilar no meio, por mais que o vão seja maior. Também a gente deixou por 14, que é a largura da alvenaria em si, e a gente também não quis colocar nada no meio e tudo porque o pé direito é de 2,70, então por ser um sobrado, às vezes a pessoa quer aproveitar mais, não quer deixar aquele distanciamento com o fogo para poder diminuir um pouco o pé direito e acaba atrapalhando um pouco o visual do apartamento. Então esses dois são o primeiro andar que é com a escada e o segundo andar que a gente já fez aqui, então tem sala de estar, um lavabo, toda essa parte de cima do apartamento. Bom, a nossa laje ela tem 8 centímetros por 5, nós colocamos as espessuras de todos os ambientes da laje de acordo com o que a gente precisa, né? E a carga ela é transferida aos 4 cantos da laje, e nós fizemos pelo método de charneiras plásticas, que ele consiste no comportamento plástico do material. E a gente multiplica, a gente calcula a área do trapézio, que é a laje dividida em trapézio, e essa área a gente multiplica pela carga da laje também, que é calculada por nós, e depois multiplicado esse valor é dividido pelo comprimento da viga, e a gente sabe o resultado que fica acima da viga. E a nossa laje ela é armada em 2 direções. Aqui nós colocamos os ambientes e os valores, a espessura de impermeabilização, com 15% de sobreposição, piso elevado interno com placas de aço e os revestimentos também que a gente tem que levar em consideração com o peso e carga de uso. Após calcular as lajes, nós calculamos a viga e nós definimos, como a Jennifer falou, ela de 14 por 75. 14, tanto as vigas quanto os pilares, eles mantêm isso, que é a espessura da nossa alvenaria, ela de 14. Nós calculamos, então, a viga pela carga da laje, o peso próprio dela e a que ela recebe de alvenaria em cima. Depois disso, nós calculamos momento, linha neutra, área do aço. Aí depois definimos a área do aço. Depois de definida a área do aço, nós pegamos a bitola dele e distribuímos. Aí a nossa flecha ficou dentro do determinado pela norma. E aqui, acho que dá para ver um pouco, está um pouco do software que a gente chegou a comentar que estamos usando para fazer os cálculos. Bom, boa noite, gente.
Para calcular, a gente calculou os pilares, a gente escolheu 3 pilares, né? Extremidade, canto e centro, né? O cálculo dos pilares é em função da área de influência dele, né? Então a gente tem 2 dimensionamentos, é para menor e para maior. Para menor, a gente, em função da largura da viga, e a maior, a gente tem um memorial de cálculo, mas também pode ser que a gente pode estimar um valor para facilitar nos nossos cálculos, que seria um valor aproximado, sei lá, uns 30 centímetros, por exemplo. Quando a gente faz os cálculos, a gente usa a nossa área de influência o pé direito, nosso pé direito, por 2,70 e os nossos 2 lances. Como a gente ainda não tinha a nossa área de influência, então a gente dividiu a nossa laje em vários quadrados. Cada quadrado está envolto dos nossos pilares e ele está entre os vãos dos nossos pilares. Por quê? Porque cada vão, na hora que a gente dividiu, a carga dos vãos, elas se dividiam entre os pilares. Então, se a gente tem um vão aqui, sei lá, com 4 centímetros ou 10 centímetros, por exemplo, a gente dividiu eles e cada pilar recebeu a metade desse vão. Então, sei lá, um recebeu 5, o outro recebeu 5, um recebeu 2, o outro recebeu 2. Então, assim, a gente conseguiu a nossa área de influência para calcular. Dali, a gente calculou, junto com a nossa carga da laje. A gente multiplicou a nossa área de influência vezes a nossa carga da laje, e nisso a gente teve a nossa carga pontual, ou carga normal, por assim dizer. Dali, depois que a gente conseguiu esses valores, a gente foi para o nosso índice de esbeltez. A gente calculando tanto o índice de esbeltez e o índice de esbeltez reduzido. Nada mais é que o índice de esbeltez reduzido é quando a resistência do nosso pilar é menor, então é diminuída, né? É reduzida a resistência do nosso pilar, né? Enquanto nosso esbeltez, como foi como a Jess diz, quanto maior o pilar, mais esbelto ele é. Então ele tem a chance de flambar, né? De envergar um pouco. Então a gente calculou, tendo esses resultados, a gente viu que nossa esbeltez reduzida foi maior que a nossa esbeltez normal. Com isso, a gente não precisou calcular em segunda ordem. Então, o que acontece quando a gente precisa calcular em segunda ordem? É quando o nosso pilar está sofrendo uma carga lateralmente. Então, tipo assim, a gente construiu e montamos o nosso pilar e ali ele está sofrendo uma carga, um peso na sua lateral que está fazendo ele tombar. Então, com isso, a gente calculando nosso índice de esbeltez reduzido, a gente viu que não precisa, que não está ocorrendo esse problema, né? Pode passar? Então, com isso, a gente seguiu para o nosso cálculo da área do aço. Então, a gente calculando cada um dos nossos pilares, né? O P2, o P3 e o P4, a gente obteve nossa área do aço. Nosso foco era ter nossa área do aço. E, primeiramente, a nossa armadura mínima deu nosso valor de 1,68 para o primeiro pilar, 1,68 para o segundo pilar e 1,68 para o terceiro pilar. Então, com isso, a gente, segundo a norma, a gente escolheu a nossa armadura mínima. A gente escolheu 4 FI de 10 para a primeira, 4 FI de 10 para a segunda, e nas duas, a única diferença que deu foi na nossa terceira. Por quê? Enquanto nas duas primeiras, ambos os lances deram para usar o mesmo tipo de aço e o mesmo valor, nosso terceiro não. Então, a gente usou 1 FI de 10 na primeira e 1 FI de 10 na segunda, que deu a nossa área de aço deu 3,20 no segundo lance e a nossa área de aço deu 4,80 no nosso primeiro lance. Pode passar. Para calcular a sapata, nós utilizamos o P4. Então, nós pegamos toda a sapata ela é dimensionada de acordo com o pilar. Então, se a gente tem um pilar quadrado, nossa sapata é quadrada. O pilar retangular, a sapata ela vai seguir essa geometria. Então, nós pegamos o pilar P4 para fazer o cálculo dessa sapata. Nós pegamos a tensão admissível, o peso próprio da sapata e tiramos a dimensão. Depois disso, a gente calculou a área da sapata de todos os lados, a altura e o arranque do pilar, o tamanho, né, dela, ele é de acordo com o arranque do pilar. Tem que ter no mínimo 40 centímetros e aí ele estava dentro do que precisava. Depois que calculamos os arranques, a gente calculou o aço e na nossa taxa de aço foi fio de 8 a cada 10 em todos os lados. Aí aqui a gente colocou a referência da fórmula que a gente usou. Boa noite. Agora na parte do cálculo da escada, a gente tem um pé direito de 2,70 m
metros. E os degraus que mostram na arquitetura são 12. A gente pega a fórmula de Blondel, onde que ele diz que aproximadamente, quando você pega 2 vezes o espelho mais a pisada, tem que dar aproximadamente 64 para ficar uma pisada harmônica. Baseado nisso, a gente fez uma formulinha que adotou a pisada de 27 centímetros, onde dava 18,5 centímetros para a pisada. Foi como se a gente pegasse essa fórmula aqui e fizesse de uma forma inversa para descobrir a altura da pisada. Então, aqui a gente fez 18,5 vezes 12, que deu 222 centímetros. A gente descobriu que a gente precisava de mais degraus para chegar na altura de 2,7. Então a gente pegou essa altura de 270, dividiu pelo 18,5 e viu que deu um número quebrado, que deu 14,594 degraus. Corrigindo a altura, a gente já fez o 270 dividido por 15, que deu 18 centímetros de altura por espelho. Aqui a gente adotou então 18 centímetros e pisada de 27 centímetros. A quantidade de degraus a gente pegou no maior lance, que seria do primeiro pavimento, que são 8. A gente fez 8 vezes o valor da pisada, que deu 216 centímetros de comprimento, e 8 vezes 18, que é o valor da altura do espelho, que deu 216 centímetros de comprimento. Não, 144 centímetros de altura. Aqui a gente pega esse valor aqui e joga nessa tabela. Como ela é menor que 3 metros, informação aqui embaixo. Mas ela tá embaixo. A gente pega uma espessura de 10 centímetros, já que a espessura de laje a gente pega de 10 centímetros, por conta dela ser menor que esses 3 metros. Agora a gente faz o cálculo das cargas. A gente usa peso próprio pela carga da variável mais a carga do revestimento. Aqui a gente pega isso tudo e joga naquele SMAT, e a gente tem esse valor aqui que a gente faz o F2 dele, e aqui no final a gente pega o valor da armadura. A armadura a gente fica com 1,94 centímetros quadrados, e pela tabela que está naquele memorial nosso, a gente vê que a bitola é de 6,3 por 15 centímetros. 15 centímetros de espaçamento. Certo. No nosso projeto nós fizemos uma armadura menos pesada, uma laje menos pesada, então nossas lajes todas deram 8 centímetros, menos a escada, que deu 10. O nosso bloco nós usamos de 14. E os pilares também, eles tiveram um laço de no máximo até 10, a bitola deles, com 4 até 10 no máximo. Então a gente tentou economizar ao máximo nessa parte de aço e concreto. E aí o bloco a gente também pegou um tamanho menor que atenderia, sem precisar colocar um mais caro. Certo? É isso. Posso tirar? Não, deixa um pouquinho. Pessoal, muito bem meu trabalho, tá? Obrigado pela apresentação, ficou muito boa. Cumpriram as etapas e a gente percebe que o grupo se integrou, né? E trabalhou coletivamente. Cada um fez sua lição. Achei interessante que vocês colocaram uma viga de 7 metros, né? Então, qual que assim, né? Alguém aqui na turma que já falou, mas qual que é o problema dessa viga de 7 metros? Qual que seria a grande coisa para se pensar nessa viga? Tipo assim, do ponto de vista arquitetônico, qual a maior interferência que ela pode causar de problema? Vocês pararam para pensar ou não? A flecha dela. Um problema que teria seria a flecha. Porém, nos cálculos ela passa.
passado na fissura também. Passaram na fissura também. Eu tenho um valor aqui. Ele tá no papel que a gente pegou pro senhor. Não, tudo bem. Se vocês fizeram, tá certo. Não precisa olhar. Aí outra questão, gente, assim, a gente sempre tem que, né, quando você faz uma viga, ela é dos 75 centímetros, né? Isso. E aí a gente tem que verificar se ela não vai atrapalhar as instalações das janelas, das portas, porque você tem um problema com o pé direito. Sim, nosso pé Vai. direito deu 2,70, deve 75. Então você precisa. Não, sim, eu só estou Dimensionar conversando essa para a gente parte. aprender, tá? Eu gosto de viga grande, eu gosto de fazer vão grande, né? Mas o contrapartida é que você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar como vai ficar a janela? Porque assim, às vezes a gente fala assim, mas se fizer uma viga grande, você economiza um pilar, Sim. né? Mas você também vai gastar no aço da viga, então sai elas por elas. Mas tudo tem que ser muito bem pensado. Assim como o seu projeto, Léo, vocês também tem que ser muito bem pensados aquela laje lá em cima, como ela vai ficar aquela laje lá em cima, tá? Então assim, recursivamente, vocês vão voltar para esse projeto para olhar esse projeto e melhorar esse projeto, Sim. tá bom? Mas parabéns por todas as etapas, tá? Agora vai a moça do Paco. Vai.